Graça e a paz a todos, amém. E a você que está nos acompanhando pela web, no nosso canal da igreja no YouTube, aí, graça, paz. E você também que vai ver ainda esse vídeo em algum momento na sua vida, bem, graça, paz. E, meus irmãos, nós temos hoje o privilégio de aprendermos um pouco mais, na palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler, ele está no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 1. Também vai estar projetado aí nos monitores. Essa palavra é uma palavra bem conhecida da igreja também, bem conhecida também no mundo também, que eu posso dizer, porque a história de Gideão, ela é bem contada, e é tão facinho, se você perguntar às crianças hoje, elas te dão uma aula sobre o livro de Gideão. Mas, nessa narrativa que nós vamos ler, é muito importante nós prestarmos atenção em alguns detalhes, porque vou ler para vocês a história, e dentro dessa história a gente vai pontuar situações para a nossa vida e para poder agregar e alimentar a nossa fé na caminhada no dia a dia. Então vamos lá, Juízes 6, no versículo 1. Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este os entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. Amém, meus amados? Podem assentar, tomar seus assentos. Então vamos lá, na palavra, começamos então a narrativa da história, hein? Eu separei aqui o tema dessa palavra, a vitória está na conexão. Então, assim, é bem chamativo, porque a vitória, igreja, está na conexão, o culto de hoje. Vocês são privilegiados de estarem aqui hoje, porque estamos na conexão. Você que também que está em casa está privilegiado de poder estar dando um clique no YouTube e estar vendo esse vídeo, porque você está na vitória, a vitória está na conexão. Vamos lá para alguns aspectos históricos que eu separei. Então Gideão, ele era filho de Joás, da tribo de Manassés, e foi o 5º juiz em Israel, descendente direto da linhagem de José. E o nome Gideão, se você fizer uma pesquisa lá, você vai encontrar que o significado é guerreiro e poderoso. Tem outros significados também. Só que quando você vai olhar ao decorrer da história, você vai perceber que nem ele se dava conta de quanto que ele era valoroso e guerreiro. Vamos então, qual foi a pergunta? Por que então o povo de Israel ele foi perseguido pelos midianitas? É daqui que vai começar a desenrolar a história. Então vamos lá. Então, por que o povo de Israel foi perseguido pelos midianitas? Olha, os midianitas eram os descendentes de Abraão e sua esposa Quetura, desposada após a morte de Sara. E os filhos desse novo segundo casamento era Midian. Então já descobrimos a origem dos midianitas, da origem de Abraão. Faz parte da herança de Deus. Mas vamos prosseguir um pouco a história. Então o povo de Israel, ele começou a fazer tudo que era abominável a Deus, adorando outros deuses, lhe prestando cultos. Então Deus, ele pesou a mão sobre o povo de Israel e permitiu que fossem escravizados pelos midianitas. Olha o que aconteceu lá, em Juízes, no capítulo 6, no versículo 1 ao 6, vamos ler aqui a narrativa da história toda. Olha só o que diz, Juízes 6, de 1 a 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor
os deu na mão dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque os amalequitas e também os da ordem dos oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem ele, nem os seus camelos, e entrava na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. O que nós podemos tirar então desse versículo? Qual é o ponto de reflexão para que nós podemos aprimorar? Então, olha só, todos nós estamos sujeitos a intempéries nesta vida, mas de forma alguma nós devemos provocar a ira de Deus, porque Ele pode mover situações para te abençoar, mesmo que não entenda em princípio a dor momentânea, porém no final você vai poder olhar para trás e dar risadas de tudo que passou, porque Deus, Ele só queria estreitar o relacionamento com você e comigo, e mostrar que Ele é Deus. Olha só, um texto que a gente já conhece, de quantas vezes que já foi lido, mas Deus sempre Ele vai falar com a gente de uma forma de onde nós precisamos nos nutrir da mensagem, e cada um vai ter um entendimento que a fé lhe produz pelo Espírito Santo de Deus. Vamos dar prosseguimento à história. Veja bem, o plano de Deus, ele é maior do que os seus. Tem até um louvor, né? Maior do que você pode imaginar. O louvor que a gente canta um trecho aqui na igreja. Então, o povo de Israel, oprimido pelos midianitas, começaram a clamar a Deus, pedindo socorro, e foram 7 anos de opressão. E o texto nos afirma em Juízes, no capítulo 6, no versículo 4, eles destruíram suas propriedades de tal forma que nem ovelhas, nem boi, nem jumentos foram deixados para eles. Então, mais um ponto que nós podemos seguir nessa situação, o clamor. Olha a importância, o clamor, a oração, ele move o coração de Deus, ele move uma eternidade para te abençoar. Então Deus manda um profeta ao povo de Israel e chega a primeira resposta de oração. Onde é que está a primeira resposta de oração? Juízes, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Vamos ver qual foi a resposta da oração do povo de Israel, mediante toda aquela opressão. Olha só, pensa bem, foram 7 anos de muita opressão. Os midianitas, eles chegavam e levavam tudo que eles plantavam, todo o mantimento, todo o gado, todo o animal. Então, o povo já não aguentava mais, então eles clamavam ao Senhor com muito pranto e muita dor, e o Senhor começou então a mudar a história deles. Olha lá em Juízes, no capítulo 6, no versículo 6 ao 10. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Olha que maravilha, então Deus já começou a trabalhar a situação de trazer de volta a comunhão que o povo de Israel havia perdido. Então Deus, ele começou o seu plano na busca de um homem cujas características lhe agradam. Vamos lá, eu citei 5 características de Gideão, bem simples. Olha só, Deus olhou em Gideão um homem valoroso, primeira característica. A segunda, que ele seguia Deus pelo princípio dos seus pais, a obediência em tudo.
Número 4, ele era da linhagem de Abraão. Ele estava no seio. E o número 5, simplicidade. Gideão, ele não tinha não era dotado de nenhum super poder ou habilidade fora do normal. Ele era uma pessoa muito simples. Vamos ver aqui em Juízes, no capítulo 6, do versículo de 11 a 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Nós vimos aqui nesse versículo que Gideão, ele estava debulhando trigo. Simplesinho, porque estava guardando, separando o trigo para esconder do ataque dos midianitas. Ele nem passava sobre sua cabeça de que um anjo de Deus ia estar do lado dele. Então, olha, vamos ver o que diz ao decorrer da história. Daí então, começa a tratar Gideão num discipulado. Se você observar, o anjo de Deus, ele estava tratando Gideão num discipulado profundo. Olha só, isso aí foi no século V a.C. Está falando de discipulado, mas discipulado é uma linguagem mais nova, né? Mais nova agora do Novo Testamento. Mas no século V, antes do século VI, Deus já estava trabalhando. Então transformou um debulhador de trigo, homem simples da lide, desencorajado, escravos das circunstâncias, cheios de dúvida e questionamento, inseguro, em um homem que iria marcar uma história que ia romper séculos e séculos. Sobre ele estava uma promessa maravilhosa. Eu fico pensando assim, sobre as nossas vidas. Eu acho que não é muito diferente o que acontece hoje conosco, né? Que o Espírito Santo, ele nos empodera a cada vez mais a seguir nessa caminhada e deixar um legado, marcar este século e os próximos séculos. Mas vamos lá. Então Deus conhecia Gideão, e então o anjo de Deus apareceu na frente dele. Alguns historiadores acreditam que era uma teofania. O que é a teofania? É uma manifestação de Deus, a aparição de Deus em forma humana. Logo Gideão, ele se apresentou-lhes ofertas, e a oferta ela foi colhida na sua frente. O anjo estendeu o cajado e o fogo consumiu toda a oferta. Aí o Senhor lhe disse, mesmo cumprimento que eu falei, né, graça e paz, o Senhor falou com ele aqui, ó, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Deus começa a dar sinais a Gideão do seu chamado, porque ele já se assustou, né, com a situação toda, porque ele viu um anjo, ele achou que ele falou, ai meu Deus, eu vi um anjo, eu vou morrer. Mas Deus falou com ele, não temas. Deus está falando com você também hoje, tá? Diante das circunstâncias, não temas. Então vamos lá. Então Israel foi-lhe apresentado um homem que o livraria da opressão dos midianitas. Gideão. Então Deus comandava tudo e Gideão, ele só executava. O comando de Deus e a execução era o Gideão. Então onde é que está um ponto que nós podemos observar e abstrair para nossas vidas? O sucesso, ele está onde? Ele está no ouvir Deus falar. É necessário que uma conexão estrita e obediência em seguir o plano de Deus para alcançarmos o objetivo que é a vitória plena. Eu vou repetir. Então o sucesso está em ouvir a Deus falar, e é necessário conexão estrita e obediência em seguir os planos de Deus para alcançar o objetivo da vitória plena. Então precisamos sempre fazer prova de Deus. Certamente verá suas poderosas mãos agindo de forma sobrenatural. Em Efésios 3:20 nos diz sobre Deus. Deus é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos.
eu vou contar uma breve experiência aqui sobre ouvir Deus falar e sobre você ver a poderosa mão de Deus agindo de forma sobrenatural. Fatura de cartão de crédito. É algo complicado, né? Fatura de cartão de crédito. 13º chegando. Aí o que você faz? Vai lá no cartão de crédito. Então, vou receber 13º. Já vou fazer tudo que eu queria fazer, né? Gastamos. Faz compra, investe. Chega o mês de pagar a fatura, você não recebe o seu 13º e nem o salário. E a fatura do cartão vence, dia 10, R$ 4.600. Aí, o que você faz? Ora, eu não vou pedir para o meu patrão, eu não vou pedir para o meu amigo, eu não vou pedir para ninguém, eu vou pedir para quem pode me ajudar. E o único que pode me ajudar é Deus. Porque, como nós vimos aqui, Deus ele cria situações para te abençoar. Ele move situações para te abençoar. Ele cria portas onde não existe para te abençoar. Então, foi passando o dia e eu fui para o serviço. Aí encontrei com a Fabrícia no terminal. Aí ela perguntou: e como é que você vai fazer com o cartão? O que você conseguiu resolver? Eu falei: eu não consegui resolver nada. E aí eu falei assim: ainda não são meia-noite. Até meia-noite muita coisa pode acontecer. Aí ela falou: eu preciso um pouco da sua fé. Aí passou a hora, eu fui para o serviço. Eu sei que Deus ele criou uma situação que apareceu uma porta que se abriu. Então, além de ele me abençoar, ele abençoou também toda a folha de pagamento da faculdade. E apareceu a possibilidade de um empréstimo. E aí nós conseguimos pegar um empréstimo para quitar toda a folha de pagamento da faculdade no mesmo dia. E o cartão vence no dia 10, e às 4 horas, antes das 4 horas, que é o horário comercial, o cartão estava quitado. E a folha de pagamento da faculdade foi toda quitada. Então, assim, é sobrenatural. Não tem, eu não sei nem o que dizer, porque a ótica de Deus é diferente da nossa. É a fé que nos move a cada dia mais a fechar os olhos e viver o sobrenatural. E para isso, o sucesso está em quê? O sucesso está em ouvir em Deus falar. É necessário conexão estrita, obediência em seguir os planos de Deus para alcançar o seu objetivo e plena vitória. Vamos seguir, então. Partimos, então, para o grande passo. Gideão, munido de toda a instrução de Deus, começa a pôr em prática o que já estava programado por Deus. Gideão, então, ele apresenta 32.000 homens para a guerra. Então, Deus faz o quê? Gideão, retira 22.000. Ainda, Deus achava muito, ainda 22.000 homens, pode ser que Israel vai começar a achar que a vitória partiu deles, da mão deles, né, da sua força, do seu potencial belial de guerra. E Deus falou assim, reduz mais. Restaram quantos? Só 300 homens, mas esses 300 homens foram escolhidos por Deus, porque Gideão escolheu 32, mas Deus escolheu 300 para mostrar e provar ainda para o povo de Israel que o poder estava na mão do Senhor e não nos 300 homens, nem nos 22, nem nos 32, muito menos em Gideão. O poder estava na mão de Deus. Então a ótica de Deus, ela não é compreendida para aqueles que estão fora e até mesmo quem está dentro da luz da palavra. Em muitas situações a gente não consegue nem compreender, porque ele está fora do nosso sistema. Nós vivemos num sistema tridimensional. O sistema de Deus, ele é complexo, foge completamente do nosso entender, do nosso dia a dia. Mundo espiritual, é incrível. Então Deus queria mostrar para Israel que não era por sua força, nem por suas habilidades em guerra que se vence,
só vence o inimaginável se Deus estiver no comando. Fora isso, só vai ser dor e sofrimento. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor, ela é que enriquece, e ela não traz consigo dores. Fecha aspas. Então, vamos lá para o grande salto. Sem esforço algum e técnicas de hoje, que nós conhecemos, técnicas de luta, Krav Maga, jiu-jitsu, atirador de elite, jato supersônico, arma nuclear, artilharia de ponta, nada disso. 300 homens venceram somente em obedecer à instrução e à ordem de Deus. Eu vou repetir, eles venceram somente por obedecer e seguir a ordem e a instrução de Deus. Juízes 7:7, com esses 300 homens vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Juízes capítulo 7, no versículo 7. Então, no lugar de espadas, lanças, Deus deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios, com tochas acesas. Era necessário que todos crescem, e nenhum dos 300 estremeceram ou duvidaram. Eles estavam plenamente em Deus. Mesmo que parecia impossível, a palavra nos retrata que os midianitas / amalequitas eram tantos como a areia da praia do mar. Não dá para estremecer? 300 homens. Quando ele estava no alto e os midianitas ficavam no vale, embaixo. É assim, a visão, se você parar para você colocar na situação, realmente bem assustador. Mas os 300 escolhidos por Deus, eles não temeram. Eles estavam com a visão na liderança de Deus e ouvir a ordem que Deus tinha mandado. Então vamos ler como foi a vitória da perfeita conexão de Deus com o homem. Juízes, no capítulo 7, no versículo 16 ao 22, ele vai narrar toda essa história. É grande, um pouquinho, mas assim, é fenomenal a gente ler, porque o Espírito Santo vai tratar com você de forma individual. Então, dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesa, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós? Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiveram, então também vos tocarei a buzina ao redor de todo o arraial. E direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e suas mãos direitas as buzinas, para tocar e clamarem a espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300 a buzina, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isso em todo o arraial. Eu gostaria que vocês repetissem comigo. Na primeira vez você vai repetir normal, na segunda, mediando, mas na terceira eu quero que você repita com toda a sua potência, todo o suor que está no seu pulmão. Se Deus diz, está feito. Repete. Se Deus diz, está feito. Segunda vez mediano. Se Deus disse, está feito. Com toda a sua força. Se Deus disse, está feito. Se Deus disse, está feito. A espada de Gideão.
Não precisou de fazer nada. Um contra o outro. Não precisou de força. Foi só esperar o agir de Deus. O ensino que tem para nossas vidas é grandioso. Nós precisamos, sim, tomar isso para nós como lição de vida. Esperar o agir de Deus. Não é pela nossa força, as habilidades. É em ouvir e obedecer a liderança. Ouvir e obedecer, né, a voz do Senhor. A boca dos nossos ministros, nossos pastores. Reflexão. O abandonar a Deus, ele atrai destruição, calamidade e opressão. Contudo, Deus sempre vai criar situações para te abençoar, ele trazer de volta ao relacionamento íntimo com Ele. Mesmo que Ele cause dor, Deus transforma realidades de um simples debulhador de trigo em um juiz, em um guerreiro abençoado, um líder de sucesso, bênção em tudo que reverberar por gerações a gerações. Os tópicos que nós devemos nos assegurar para poder finalizar a palavra. Se de tudo isso, dessa história toda que nós contamos, você não conseguiu absorver muita coisa, lembra-se desses 3 tópicos. É necessário estar junto do líder, tópico 1. Tópico 2, o que importa é a visão de Deus para mim. Tópico 3, a fé não depende de você, ela é suficiente por si só. Deus faz tudo por você. Basta você ter fé, ouvir, obedecer e seguir forte e corajoso, que a vitória está nas suas mãos. Amém? Essa é a palavra para a nossa vitória, culto conexão.